nós vamos falar sobre ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma das armas da cultura da morte. O que é isso? Antes de falar da cultura da morte, vamos tentar estabelecer, mais ou menos, o que é uma ideologia. O que é uma ideologia? Uma ideologia é um corpo fechado de crenças sobre si mesmo, que pretende dar uma explicação de todas as coisas com um interesse em particular. Para isso, parte de uma ideia básica falsa, a partir da qual são feitos raciocínios lógicos. E, a partir disso, as pessoas aplicam essa ideologia até as últimas consequências. Um exemplo dessa ideologia é a ideologia nazista, ou nazi. Né? Um dia, o Adolf Hitler falou com a nação alemã: os alemães são um povo, uma raça superior. E eles dormiram com aquilo. Será que o Adolf Hitler, será que o Hitler tem razão? Vamos pensar. Na música, nós temos Brahms, temos Beethoven, né? Realmente, são os melhores. Na filosofia, nós temos Kant, nós temos Hegel. O tio Adolf tem razão. Nós somos, os alemães, a raça superior. A partir dessa premissa, que tem lógica, mas é falsa, né? Não é porque tem os melhores na música, ou na arquitetura, ou na filosofia, que são uma raça superior. Essa premissa falsa, os alemães são uma raça superior, se desenvolve uma série de raciocínios e de atitudes e de comportamentos que vão justificar tudo mais. Então, isso justifica que as outras raças são inferiores, vão ser tratadas como inferiores, tem umas mais do que as outras, dentre elas as mais inferiores, por eles considerados, foram os judeus. Isso justifica que os judeus sejam colocados em guetos e sejam retirados dos guetos, colocados em campos de concentração e sejam exterminados. Então, isso é só um exemplo para vocês terem uma ideia. O que é uma ideologia, o que ela pode gerar, justificando. Né? Você leva todo um povo a acreditar numa premissa falsa. Pode mudar. Então, vamos começar falando um pouco dessa cultura da morte, porque a ideologia de gênero é mais uma tática, é mais uma estratégia. Imaginem um soldado de batalha com vários braços. A ideologia de gênero é um desses braços. Né? Um outro braço é o aborto, a pedofilia, suicídio assistido. Né? Tem países no mundo que já está assim: eu resolvi que eu quero suicidar, eu não sou nova, mas também não sou velha, mas eu estou desencantada com a vida, resolvo que eu vou suicidar e vocês são meus amigos, vocês vão me assistir, né? Vão ficar lá do meu lado, segurar na minha mãozinha para eu injetar uma injeção de estricnina, alguma coisa assim. Então, essa cultura da morte, gente, ela começa por dizer que nós não podemos condenar nada, que não há verdade, que não há certo ou errado. E para vocês políticos, isso não é politicamente correto. Querem amarrar a boca de vocês, políticos, é dizer para vocês: não fale isso, porque isso não é politicamente correto. A cultura da morte ensina isso. Então, vocês imaginem a seguinte situação. Quem aqui tem filhos? Imaginem que vocês vão passar o fim de semana fora de casa e deixam o filho adolescente, 14, 15 anos, passar o fim de semana sozinho em casa. E quando vocês chegam, tem sapato na geladeira, cabide na pia, lençol na privada. Os bichos estão todos dentro de casa, a janela ficou aberta, choveu, molhou tudo. É possível, diante dessa situação, vocês simplesmente dizerem assim: vamos dialogar sobre limpeza? Ou então, vamos aprender a conviver com esse jeito alternativo do nosso filho de viver? É preciso o quê, gente? É preciso contemplar a verdade. Né? Isso aqui tem cabide, tem cueca, tem papel higiênico, mas isso aqui é a cozinha. Esse cômodo aqui tem gato, cachorro, papagaio, os porcos estão aqui dentro, tem lençol, tapete, colchão, travesseiro, mas isso aqui é a sala. A partir dessa contemplação da verdade, vocês vão fazer o quê? Limpar, né? E organizar. Vamos novamente organizar cada cômodo. Então, é preciso, diante de certas situações, que a gente saiba contemplar a verdade e corrigir o erro. Da mesma forma, na economia, estamos com juros galopantes, inflação no teto, desemprego numa taxa absurda,
Gente, não vamos falar de desemprego, não vamos falar de problemas da economia que dá azar. Vamos só falar de coisa boa. Vamos só falar de como é bom trabalhar. Isso vai resolver os problemas da economia? A força de falar de coisas boas, a economia vai se ajustar? Nós chegamos no médico e, infelizmente, Deus não permita, o diagnóstico é câncer. Ô, minha filha, força na peruca que vai dar tudo certo. Vou te passar umas vitaminas, vou te passar um complexo vitamínico, vou te passar um anti-inflamatório, um antibiótico. E vai dar certo. Dá certo. Ou se você tem uma doença grave, você tem que enfrentar. Se o câncer é agressivo, o tratamento tem que ser agressivo. Então, da mesma forma, na vida, né, com a questão da cultura da morte, nós precisamos começar a pontuar as coisas, né? O que não está certo, o que está errado, e colocar as coisas em ordem, né? Podemos ir. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra ideológica contra a cultura da morte. O que prevê essa cultura da morte? Aborto, ideologia de gênero, pedofilia, suicídio assistido. O ser humano está cada vez mais descartável, né? À medida que a gente ficar velho, taca num asilo. Se está doente, vamos apoiar a eutanásia, o suicídio assistido, para a gente ficar livre dessas pessoas velhas, deficientes, doentes. Vamos abortar crianças que têm microcefalia, anencefalia, porque nós não queremos deixar que nasçam pessoas com deficiência, né? Vamos fazer como Hitler, vamos criar uma nova raça pura. Nós estamos numa guerra, e numa guerra a inteligência é essencial. Por isso que vocês precisam conhecer o assunto. Precisam saber do que se trata, conhecer a fundo para saber se posicionar e como agir. Por isso, nós precisamos estudar e ser bem informados para não sucumbir às falácias, que são mentiras com aparência de verdade, né? Podemos ir. Qual o objetivo da cultura da morte? O objetivo da cultura da morte não é proteger a mulher, defender o direito sexual da mulher de fazer o que ela quiser com o corpo dela, defender homossexuais, não é nada disso. Proteger crianças, emancipar quem quer que seja. O objetivo é o controle populacional. E eu vou mostrar para vocês que não fui eu que cheguei a essa conclusão, isso está demonstrado em relatórios de fundações internacionais. Eu vou dar um histórico rápido da implantação da cultura da morte e da ideologia de gênero. Nós vamos pensar, tem ali as fundações internacionais, o Conselho Populacional, Kingsley Davis, Adrienne Germain e as feministas marxistas, colonização da ONU, empoderamento dos países para a implantação do aborto no mundo, ideologia de gênero como ferramenta da sociologia e o trabalho dos marxistas. Vou tentar resumir dos 100 e poucos anos de história. O capitalismo americano produziu, no final do século XIX, as famílias mais ricas, né? Grupos de famílias muito ricas, como a família Rhodes, Rockefeller, MacArthur, Ford, a Ford também. Essas fundações começaram com ações beneméritas, né? Vamos investir na educação, na saúde, vamos ajudar outras famílias. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, construíam escolas, a Fundação Rockefeller, né? Hospitais, investiam em educação para as crianças, na alfabetização, né? Só que vieram as guerras. Veio a Primeira Grande Guerra, destruiu tudo. Poucos anos depois veio a Segunda Grande Guerra, destrói de novo. E essas fundações, então, chegaram à conclusão de que não adianta estar fazendo essas ações beneméritas, tentando ajudar outras famílias, para as guerras virem e destruírem tudo. Eu estou sempre começando de novo, tem que construir hospital de novo, constrói a escola outra vez, começa de novo a investir na agricultura, indústria, isso e aquilo, enfim. Nós precisamos conseguir a paz mundial, nós temos que acabar com as guerras. Como é que nós vamos fazer isso? Para acabar com as guerras, nós temos que criar a paz mundial. Para conseguir a paz mundial, nós precisamos do controle populacional e de um governo mundial. Aí tem gente que vai dizer assim, teoria da conspiração, governo mundial, né? Nova ordem mundial. Não, gente, tem teoria da conspiração. Não, isso não é novo na humanidade, não. Né? O Império Bizantino quis dominar o mundo, o Império Romano quis, Hitler quis, Júlio César quis. Isso não é novo.
né? É, de novo, a velha história do governo mundial. Então, as fundações resolveram, se uniram, descobriram, por exemplo, a Rockefeller descobriu que a Fundação Rhodes já trabalhava desde o século XIX pelo estabelecimento de um governo mundial, só que sob a coroa britânica. Porque a Fundação Rhodes é britânica e se iniciou no século XIX, foi fundada no século XIX, quando a coroa britânica era uma grande potência. A partir do século XX, essa Rhodes mesmo já trabalhava para o estabelecimento de um governo mundial sob a Liga das Nações e depois da Segunda Grande Guerra sob a ONU, né, sob o comando da ONU. Então, se uniram, em 1952, fundaram o Conselho Populacional com 27 membros de diversas especialidades. Tá? E esse Conselho Populacional começou, então, a investir em pesquisas. Imaginem os melhores cientistas do mundo recrutados para pesquisas na área da psiquiatria, da genética e da sociologia. Na psiquiatria, porque se você começa a distribuir calmante, o povo fica calminho, né? Bota calmante também nas lavouras, nos rios, o povo fica todo manso. Né? Na genética, porque se a gente descobre qual que é o gene da guerra, o gene bélico, investimos em mutação genética e vamos criar uma nova geração mais cordata, mais mansa, mais doce. Né? E na sociologia, porque a gente altera o comportamento das pessoas. Né? Vamos fazer com que as pessoas ouçam as mesmas músicas, vejam os mesmos filmes, assistam os mesmos programas, todo mundo quer ter iPhone 6, todo mundo escuta funk, todo mundo quer ser igual a Barbie. Vamos massificar, né? Uma sociedade que diz para nós que nós somos livres. E nunca a humanidade foi tão massificada. Né? Então, esse Conselho Populacional investiu nessas pesquisas. E, em 68, o Kingsley Davis... Pode ir para frente, Matheus. O Kingsley Davis, esse senhor simpático aí, ele integrou o Conselho Populacional em 52. Ele é autor do livro Human Society. É preciso mexer na estrutura da sociedade, alterando os usos e costumes. Em 1968, ele publicou um artigo, Políticas Populacionais, os programas atuais terão sucesso, né? No qual ele disse o seguinte, porque a partir do Conselho Populacional, da fundação do Conselho Populacional, com o objetivo, eles estabeleceram, o Conselho Populacional, 4 objetivos fundamentais. Abolir a soberania mundial, estabelecer um governo mundial forte, contra o qual ninguém possa se opor. É óbvio que, para ter um governo mundial forte, você tem que abolir a soberania das nações. Isso é claro. Né? O controle do comportamento humano pela via sociológica. Né? Vamos fazer todo mundo pensar igual, sentir igual, querer igual. E se você pensa diferente, você é o problema. Vamos estabelecer uma ditadura do pensamento que ninguém pode pensar diferente do que a gente estabelecer que é o correto. E controlar o crescimento populacional. Aí eles começaram a fazer o quê? Com esses objetivos, eles começaram a investir em financiar a indústria dos contraceptivos, clínicas de esterilização, clínicas de aborto. Vamos financiar o aborto no mundo inteiro. Onde a gente não consegue financiar, a gente não consegue. Vamos legalizar o aborto no mundo inteiro. Onde não consegue legalizar, a gente financia o aborto ilegal. Financia o aborto ilegal sem preocupação nenhuma com a segurança das mulheres, porque não é esse o objetivo. Deixa morrer um monte de mulher nessas clínicas clandestinas, pega esses dados, joga na mídia, joga para você, legislador, e diz, você tem que legalizar o aborto, porque tem muita mulher morrendo nas clínicas clandestinas. O que vocês não sabem é que são os mesmos que financiam o aborto ilegal é que estão querendo legalizar o aborto. Eles financiam o ilegal para conseguir sensibilizá-los para legalizar o aborto. Então, começaram a investir. O Conselho Populacional começou a desenvolver políticas nesse sentido. Vamos investir no financiamento de contraceptivos, aborto, clínicas de esterilização, enfim. Mas, em 68, o Kingsley Davis falou assim, pode parar, que não adianta nada disso. Não adianta só querer legalizar o aborto, financiar o aborto, criar clínicas de esterilização, distribuir contraceptivos para todo mundo, porque a hora que o homem e a mulher querem ter filhos, eles param com isso. Eles param de usar o contraceptivo, eles param de fazer aborto, e eles têm filhos. Então, o que nós temos que fazer é outra coisa. Nós temos que alterar os usos e os costumes. Nós temos que mudar completamente, quebrar totalmente
a ideia de que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Essa complementariedade, nós temos que destruir isso. De forma que a mulher passe a odiar ser mãe, dona de casa, casada. Isso para ela tem que ser o fim. Já que não dá para cortar o seio, arrancar o útero com a mão, então vamos fazer de outra forma, né? A gente faz o seguinte, a mulher solteira, executiva, poderosa, ela está sempre linda, sempre cheirosa, magra, tipo Barbie. Ela fala 8 línguas, ela viaja o Brasil e o mundo. E a dona de casa, a mãe de família, a gente põe uma dona Florinda. E depois você pergunta para a mulher assim, qual que você quer ser? Então, nós temos que fazer isso. Só que ele não conseguiu convencer, né? O pessoal das fundações, ele falou, ele colocou, ele propôs, mas não convenceu. Vamos para frente. Foi essa mulher aí, Adrienne Germain, quem convenceu o Rockefeller III de que era preciso parar de falar contra o crescimento populacional e investir no discurso feminista emancipador. Nós temos que emancipar a mulher da tirania da família, do casamento e da maternidade. Conversa de 2 horas de porta fechada com Rockefeller III, ela falou, esse discurso seu de crescimento populacional, de conter, de controle populacional, isso já virou um disco furado, quebrado, que não resolve. Né? Aqueles que são da minha geração vão se lembrar, quando a gente era adolescente, o disco furado na escola era controle populacional, crescimento populacional. O mundo vai explodir, vai faltar terra, vai faltar água, vai faltar comida. Isso a gente escutava direto. Os meus filhos já foram criados na geração do meio ambiente. Tudo é um meio ambiente, né, uma maneira como é o ambiente. Assim, quem tem filhos na escola já deve ter percebido. Os nossos filhos ouvem falar de meio ambiente numa proporção que a gente nunca ouviu. Né? Aliás, nem sei se alguma vez na escola falaram para mim de meio ambiente. Né? Então, na verdade, é isso. Essa mulher convenceu, falou com ele, olha, o negócio é o seguinte, nós temos que empoderar as mulheres. A mulher tem que ser liberta dessa tirania do homem. Esse negócio, o homem vai lá, faz filho na mulher, ela fica lá esquentando a barriga no fogão, esfriando na pia, e ele vai e segue a vida livre, leve e solto. Isso é uma tirania, é uma exploração, é um absurdo. A mulher tem que odiar ser mãe, ser dona de casa, ser casada. É isso. Então, as fundações falaram, oba, já tem quem está fazendo o trabalho sujo de subverter o papel das mulheres. Nós vamos dizer para a mulher que ser mulher é uma desgraça. Ser mãe, ser casada, ser dona de casa, isso é uma desgraça, isso é uma doença, uma coisa séria que tem que ser extirpada. Né? Então, como elas já estão fazendo, vamos financiar. Então, as fundações começaram, as fundações internacionais, começaram a financiar todos os projetos das feministas marxistas, que queriam esse empoderamento da mulher. E é interessante que, se vocês lerem um artigo, quem quiser pode anotar, chama Agenda de Gênero. Essa agenda de gênero mostra a caminhada desse movimento feminista marxista, inclusive dentro da ONU, com os congressos internacionais das mulheres, em que se vê o seguinte, elas organizavam congressos da seguinte forma, nós aqui, façamos de conta, somos todas mulheres, nós pensamos todos iguais. Queremos que a mulher largue mão de ser mãe, dona de casa, esposa, destrua essa figura, esse papel. Então, nós vamos fazer um congresso, dizendo que nós estamos representando as mulheres do mundo inteiro, que todas as mulheres pensam assim, e vamos produzir um documento para levar para os governos, para os países, para dizer, olha, nós queremos políticas sociais, legislações que acolham essas propostas nossas. Mas as 2 mulheres ali são de uma área de defesa da família, gostam de ser mãe, dona de casa, acham que a mulher tem que ter o direito de trabalhar fora, se ela quiser, de trabalhar fora e também ser mãe, dona de casa, casada, ter família. Então, as 2 não conseguem nem credencial para entrar no nosso evento. Quando conseguem, é uma só, porque eu diminuo a força das 2. Então, vem uma sozinha para o nosso evento. As contribuições que ela dá não são sequer anotadas. Isso a gente sabe de mulheres que participaram desses eventos e disseram, nós ficamos decepcionadas de perceber que as nossas pontuações, as nossas colocações não foram sequer anotadas no documento final, como se não tivessem manifestado. Né? E foram fazendo essas ações, através desses congressos da ONU, e, por meio da ONU, levando para os países. Legaliza isso, legaliza aquilo,
queremos isso, queremos aquilo, como se essas mulheres representassem a vontade de todas as mulheres do mundo. Ou, pelo menos, da maioria, nem isso, né? Era um grupinho minoritário que soube como agir. Vamos ver. Bom, a partir dessas ações, depois, mais para frente, eu vou explicar com mais clareza, começaram, então, tem que libertar a mulher da tirania do homem. Vamos empoderar os países. As fundações, através da ONU, começaram a empoderar os países para poder legalizar o aborto no mundo inteiro. Como não estava conseguindo, vem a ideologia de gênero como um braço amigo para conseguir o que o aborto não está conseguindo. Inclusive, foi a Judith Butler, porque o histórico foi mais ou menos o seguinte, gente. Décadas de 50 e 60, as fundações investiram em pesquisas. Estudaram pesquisas, tudo mais. 70, elas colonizaram a ONU. A partir de 80, começaram a empoderar os países no mundo inteiro para legalizar o aborto. Como estão tendo dificuldade, né, não é todo país que está aceitando, não foi com a facilidade que eles imaginavam, a saída agora é a ideologia de gênero. Isso tanto é verdade que a Fundação Ford, que é uma das mais ricas, porque o Henry Ford faleceu, em 1936 foi fundada a Fundação Ford, ele deixou 80% da fortuna dele para a instituição, para a Fundação Ford. Então, eles chegaram à conclusão, precisamos adotar a ideologia de gênero, precisamos implementar de toda forma. A Ford fechou os escritórios dela, os departamentos dela no mundo inteiro, inclusive de controle populacional, e aumentou, manteve apenas um de ideologia de gênero. Por isso que nós, de repente, do nada, de um ano ou dois para cá, a gente só ouve falar de ideologia de gênero. São programas no GNT, no SBT, são filmes, são livros, são todo tipo de ação da mídia, de propaganda a favor da ideologia de gênero, mostrando como se fosse uma coisa, um passo de evolução, né? Então, veio a Judith Butler, com essa história toda de liberta a mulher da opressão do homem, não sei o quê. A Judith Butler, que nós vamos ver mais para frente quem que é uma das ideólogas de gênero de ponta, ela é talvez o maior expoente atualmente no mundo da ideologia de gênero, a maior defensora. Ela veio e falou, vocês não entenderam nada. Não tem que libertar a mulher da tirania do homem, tem que libertar a mulher de ser mulher, porque mulher não existe. Mulher foi uma coisa inventada pelo homem para dominar a mulher. E homem também não existe, é tudo papel. Você faz e desfaz do jeito que você quiser. Agora, batom vermelho, brinco, eu resolvi que eu sou homem. E quem são vocês para dizer que eu não sou? Daqui meia hora, eu mudei de ideia, eu estou me sentindo profundamente mulher. De tarde, eu estou me sentindo uma árvore. À noite, eu sou um cavalo preso num corpo humano. São todos gêneros reconhecidos já internacionalmente. Então, temos que libertar a mulher de ser mulher, o homem de ser homem, porque isso não é nada, isso é papel. Que você faz e desfaz, muda do jeito que você quiser. Mas como é que isso começou? Uma das ideólogas de gênero de gerações anteriores é essa simpática moça, Shulamit Firestone, que escreveu o livro A Dialética dos Sexos. E, nesse livro, ela dá o passo a passo para a destruição da família. Né? Que não é coisa nova também não, gente. Karl Marx já falava lá que a família é a primeira opressão de classes, o homem contra a mulher é a primeira propriedade do homem. Os dois se casam, aí tem que ter propriedade particular para sustentar a família. Quer dizer, se você não destruir a família, você não destrói a propriedade particular. Só que o Marx falou muito mais do que isso, o pessoal não entendeu. Foram as feministas que foram mais longe com a teoria dele e chegaram a tudo que ele colocou nos livros, inclusive o livro dele, né, que ficou muito famoso, mas foi publicado pelo Engels, discípulo dele, pós-morte, né? Houve a publicação, e o Engels é que fala que ele está publicando uma obra do mestre, né, do Marx. Por isso que a gente sabe que, na verdade, o autor foi o Marx. Então, essa Shulamit Firestone, ela dá o passo a passo para a destruição da família.